Como fazer os objetivos do plano de aula da língua portuguesa? Você quer fazer os objetivos do seu planejamento, não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou ensinar você passo a passo a como você vai conseguir fazer os seus objetivos do plano de aula da língua portuguesa, onde você vai conectar a habilidade com a competência juntamente com seus objetivos dentro do planejamento. Inclusive, eu já estou te convidando a se inscrever nesse canal para você adquirir mais conhecimento e assim se profissionalizar e adquirir mais conhecimentos, dicas, macetes sobre planejamento. Deixa o seu like e aqui nos comentários todas as suas dúvidas para que eu possa assim te responder. Beleza? Então vamos iniciar mais um processo pedagógico. Então vamos iniciar mais um processo pedagógico hoje, conversando acerca de como fazer os objetivos do plano de aula da língua portuguesa, onde você vai entender como linkar com a habilidade com a competência. Beleza? Então bora começar. Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário, um site online onde você pode ter acesso a vários planos de aula de acordo com a BNCC, vários planos anual de acordo com a BNCC, onde você pode pegar todo esse planejamento e colocar na sua realidade educacional, seja você professor atuante ou seja você acadêmico, onde você vai ter um planejamento já pronto e é só necessário colocar em prática, beleza? Para acessar é só ver na descrição desse vídeo. Quando a gente fala de planejamento, de objetivo, a gente precisa também falar de quê? Falar das nossas queridas habilidades e também falar sobre as nossas queridas competências. É claro que o componente curricular da língua portuguesa, ele possui o quê? Algumas particularidades que a gente já discutiu no nosso último vídeo sobre como fazer um plano de aula da língua portuguesa, que também o link está na descrição desse vídeo. Quando a gente fala de habilidade, lembre-se sempre, é a capacidade de resolver um dado problema. O aluno vai resolver um problema ali em relação a um problema simples, ele vai conseguir resolver. Quando a gente fala de competência, é o momento na qual o meu aluno vai conseguir resolver um problema mais complexo que requer mais habilidades. Por exemplo, a leitura é uma competência. A habilidade para que eu possa ler é identificar vogais, identificar consoantes, formar sílabas, formar palavras para depois eu ler. Primeiro eu preciso ter o quê? A habilidade, para depois forjar a competência. Entendendo a competência e entendendo a habilidade, a gente vai fazer uma breve leitura. Por exemplo, a habilidade número 3, do terceiro ao quinto ano da língua portuguesa, fala o seguinte: identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Então, o que o meu aluno ele vai precisar fazer? Ele precisa identificar. Quem identifica, identifica alguma coisa. Identificar o quê? A ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Pergunta para você, qual texto? O meu planejamento, no caso da BNCC, ela não define para mim o que eu vou fazer ou como fazer. Ela só define o seguinte: olha, professor, no final da aula, o aluno precisa fazer isso daqui, ó. Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Então, no final da minha etapa de ensino, eu preciso alcançar a habilidade. Por mais que a BNCC não estabeleça para mim o que eu preciso fazer a nível de conteúdo, a nível de conhecimento, como fazer, ela não estabeleça, eu preciso alcançar essa habilidade. Essa habilidade, por sua vez, deve estar alinhado com a minha competência geral, que diz o seguinte: ler, escutar e produzir textos orais escritos em semióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias com compreensão, autonomia, influência e crítica. Olha aqui, ó, compreensão. A minha habilidade, já percebi que ela está ligada diretamente com a minha competência, ó, demonstrando compreensão global, com compreensão. A minha competência específica da área de linguagens já diz o seguinte: ela fala o quê? Utilizar diferentes linguagens: verbal, corporal, visual, sonoro e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.
produzir sentidos que levem ao diálogo. Para a gente dialogar, a gente precisa compreender o assunto. Então, a minha habilidade, a minha competência geral e a minha habilidade específica da área, elas estão alinhadas. A minha competência específica, por sua vez, diz apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo como uma forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimento, inclusive escolares, e de envolver com maior autonomia e protagonismo. Então, todas as minhas competências, juntamente com a habilidade, elas estão alinhadas. Uma vez que elas estão alinhadas, o campo já está propício para a gente fazer o meu objetivo. O meu objetivo nada mais é do que eu pegar a minha habilidade e destrinchar, quebrar, dividir ela em pedaços para que eu possa seguir um mapa pedagógico para eu alcançar meu sucesso pedagógico durante a minha aula. O tema do meu plano de aula é o seguinte: a história do Pinóquio e as suas consequências. Quando a gente vem analisar, a gente vai ter uma fábula, né? A história do Pinóquio. Dentro da história do Pinóquio, meu aluno vai precisar ler, compreender o texto e analisar a situação, o problema, que é o moral da história, como a gente costuma dizer. Então, além de eu alcançar a minha habilidade, eu alcanço todas as minhas competências. Por quê? Porque eu consegui encontrar uma história que, alinhada com o meu planejamento, que no caso é o meu plano de aula, eu vou alcançar, desenvolver, no caso, né, a habilidade e a competência. Então, professor, quer dizer que para mim trabalhar essa habilidade, eu tenho que trabalhar com essa história? Não. Você pode trabalhar com qualquer outra história que desenvolva no aluno o quê? Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Então, o aluno precisa sair da minha aula identificando o tema central do texto e demonstrando a compreensão global. Posso escolher várias histórias. É só você procurar no Google, onde tem várias fábulas que podem se alinhar diretamente a isso. Bem, quando a gente fala de objetivos, nós temos dois: o objetivo geral e o objetivo específico. Primeiramente, eu gostaria de te convidar a assistir a primeira aula que eu já fiz sobre os objetivos geral e específico, onde eu detalhei passo a passo o que é o objetivo geral e o que é o objetivo específico e como você consegue linkar essas informações dentro do seu planejamento, seja português, matemática, história e geografia. Beleza? Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal para você adquirir mais conhecimento e assim se tornar um professor competente. Deixa o seu like, deixa aqui nos comentários todas as suas dúvidas e também deixa um comentário aqui sobre a aula, o que você está achando, o que poderia melhorar para a gente inovar em sala de aula e também através dos mecanismos tecnológicos. Quando a gente fala de objetivo geral, a gente fala de um problema central que a gente precisa resolver. Quando a gente fala de objetivo específico, é um objetivo específico X que a gente precisa resolver dentro da minha ideia central. Professor, estou entendendo nada. Calma que você vai entender. Enquanto que o objetivo geral é minha ideia central, o objetivo específico é o detalhamento do passo a passo da situação que eu preciso propor, que eu preciso fazer para resolver uma dada informação. Nós temos o objetivo conceitual, o procedimental e o atitudinal. Vamos imaginar a seguinte situação: você está na sua casa, precisa fazer uma reforma no seu banheiro, ou no seu quarto, ou na casa toda. Você chama um pedreiro, vem um pedreiro, o auxiliar do pedreiro, né, que é o servente, e no caso, você vai chegar para ele e vai falar assim: olha, seu fulano de tal, eu preciso fazer uma reforma no meu banheiro, que é o meu problema principal, a minha ideia central, fazer uma reforma no banheiro. O que o pedreiro vai falar? Beleza, mas o que a senhora quer fazer? No caso, você vai responder o seguinte: eu quero mudar a cerâmica, eu quero trocar a cerâmica e eu quero colocar o rejunto, que é aquela massinha que a gente coloca entre as cerâmicas. Então, qual é o meu conceito dentro desse problema? É trocar a minha cerâmica, né? Eu quero colocar a cerâmica, então é um conceito. Quando eu troco a cerâmica, eu realizo uma ação, um procedimento. Quando eu coloco o rejunto, é a minha atitude, que eu vou levar para a vida todinha aquele rejunto lá no meu banheiro, a não ser que eu queira fazer uma nova reforma. Deu para entender esse exemplo? Todo objetivo geral, ele não detalha nada. Ele simplesmente diz a minha ideia central na qual eu quero alcançar.
O meu objetivo geral, ele diz o que eu quero fazer e o que eu quero realizar. Ele coloca detalhes no meu objetivo. Enquanto que o objetivo geral simplesmente é a apresentação global do meu problema, o meu objetivo específico ele vai resolver, ele vai dizer, é esse problema que eu quero resolver e eu vou resolver. Dentro desse conceito, nós temos o objetivo conceitual, o objetivo procedimental e o objetivo atitudinal. O objetivo conceitual é o momento na qual o professor vai apresentar um novo conceito, uma nova informação. Hoje nós vamos trabalhar a interpretação de texto, então é um novo conceito. O procedimento é o momento na qual o aluno vai ler aquele texto e ele vai ler, interpretar e compreender aquelas informações. Então nós temos uma ação do aluno. E por final, o aluno vai levar aquela mensagem para a sua vida, a moral da história. Então nós temos uma situação na qual eu, como professor, vou apresentar um conceito. O meu aluno, como participante, ele vai ler, ele vai entrar em ação através de um procedimento. E eu, como professor, vou desencadear uma atitude no meu aluno, na qual ele vai levar aquela informação para a sua vida pessoal, profissional e também social, a nível de cidadania. Então, o conceito, o procedimento e a atitude, eles vão ser desenvolvidos no meu objetivo. Presta atenção, essa nomenclatura conceitual, procedimental e atitudinal já está em desuso, ela é muito antiga. Isso era antes da BNCC, muito antes da BNCC, esse tipo de nomenclatura. Hoje nós não utilizamos mais dentro do nosso plano de aula. Simplesmente a gente sabe o conceito, a gente sabe a informação e coloca na prática. Foi por essa razão que eu estou apresentando para você o que é o objetivo conceitual, o objetivo procedimental e o objetivo atitudinal. Didaticamente falando, quando a gente coloca em prática, nós temos um conceito, nós temos um procedimento e nós temos o quê? Uma atitude na qual a gente vai trabalhar. O meu objetivo geral, baseado nesse plano de aula, fala o seguinte: compreender e interpretar, que são duas ações diferentes, a leitura de um conto, aplicando as informações da história na realidade pessoal e descrever os conceitos da história de forma oral e escrita. Se você analisar, o meu objetivo geral ele está bem grande, né? Ele está bem amplo. Eu coloquei esse objetivo geral por quê? Porque eu escolhi muitas habilidades. Se você analisar, eu escolhi 3 habilidades. E para me alcançar tudo isso, eu tive que aumentar um pouquinho mais o meu objetivo. Mas se eu quisesse deixar até aqui, ó, já era o suficiente. Compreender e interpretar a leitura de um conto aplicando as informações da história na realidade pessoal. Já era o suficiente. Isso é o que eu vou fazer de forma geral. Mas o que eu vou resolver dentro da minha aula? Primeiro, eu vou analisar e compreender o quê? A história do Pinóquio. Não basta compreender, a gente vai analisar. Não basta analisar, a gente vai compreender. E não basta compreender, a gente vai interpretar. No meu objetivo procedimental, meu aluno ele vai ter que identificar e ele vai ter que descrever os termos centrais da história do Pinóquio. Tudo isso ele vai realizar dentro de onde? Da minha atividade. E por final, como atitudinal, ele vai praticar os valores aprendidos da história, aplicando na realidade do cotidiano. Se você analisar, nós temos a apresentação de um conceito, depois a realização de um procedimento e por final, a concretização dessas ações dentro da vida do cotidiano do meu aluno, né? Aplicando na realidade do conteúdo. Presta atenção. Seja qual for o seu objetivo, seja qual for a sua habilidade, seja qual for a sua competência, ela precisa ser concretizada dentro do seu conteúdo. Você não pode escolher uma habilidade A, que fala de um assunto, uma competência B, que fala de outro assunto, um objetivo C, que fala de outro assunto, e um conteúdo que fala do conteúdo D. Porque você não vai alcançar sucesso no processo de ensino-aprendizagem. É necessário que tanto a habilidade, como a competência, como o objetivo, como o meu conteúdo, eles estejam alinhados. A minha habilidade e a minha competência, elas são base para o meu objetivo. E o meu objetivo só é alcançado através do meu conteúdo, porque é no conteúdo que a gente vai colocar em prática o quê? Os meus objetivos e assim alcançar todo o meu planejamento. Didaticamente falando, o objetivo é simplesmente o detalhamento de toda a ação pedagógica estabelecida por quem?
pela minha habilidade e também pelo quê? Pela minha competência. O objetivo, ele não é criado aleatoriamente, do nada. Ele simplesmente é a ação que eu vou detalhar passo a passo sobre a ação que eu vou tomar no processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que eu estabeleço a habilidade, que eu alinho com a competência, e a partir daí eu crio o meu objetivo e eu faço a concretização dentro do meu conteúdo, porque o conteúdo tem que estar alinhado, o que vai acontecer? Sucesso no meu planejamento, porque eu vou conseguir finalizar todas as informações. Independente de qual seja a habilidade que você vai escolher, você vai seguir sempre o mesmo passo a passo. Vai escolher uma habilidade, vai escolher uma competência, vai estabelecer objetivos para a sua aula, no caso aquele plano semanal, e vai escolher o conteúdo para concretizar, para colocar em prática tudo aquilo que você escolheu. Quer dizer, professor, que primeiro eu escolho a habilidade e a competência para depois fazer o objetivo? Você pode fazer assim. Eu primeiro escolho o objetivo para depois escolher a habilidade. Eu sempre tive o costume de fazer primeiro o objetivo para depois alinhar com a habilidade, porque, de acordo com a minha prática pedagógica, essa ação se tornou mais fácil no meu dia a dia. Mas isso não impede que você utilize primeiro a habilidade e a competência para depois fazer os objetivos. O objetivo, ele sempre vai ser, professor, a ação que você precisa tomar passo a passo. Primeiro você vai analisar e compreender. Depois você vai identificar e descrever. Depois você vai praticar. Já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online onde você pode adquirir planos de aula pronto, tudo de acordo com a BNCC. Plano de aula pronto, plano anual pronto, com atividades de acordo com a BNCC para você colocar em prática. Te convido também a se inscrever nesse canal para você adquirir mais conhecimento, mais informações pedagógicas sobre planejamento para que você possa se tornar um professor profissional. Deixa o seu like e nos comentários deixa todas as suas dúvidas. Deixa comentários também sobre o que você achou da aula, que pode ser melhorado, quais são as suas dúvidas, para que eu possa assim te ajudar. Até o nosso próximo vídeo e valeu!